Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 14. A partir do verso 25, Evangelho de Lucas 14, a partir do verso 25. E à medida que você for encontrando, eu vou te convidar para você ficar de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Lucas 14, a partir do verso 25. Ouça a palavra de Deus com fé. Assim diz o Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e depois verifica se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que o virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos para que o Teu Espírito nos conduza em adoração enquanto ouvimos a palavra do Senhor. E nos ajude a ouvir com fé, crendo que o Senhor fala por meio da Tua palavra. E ao ouvirmos a Tua palavra, nos capacite a obedecê-la, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Amém. Pode se assentar? Nós estamos chegando ao final. Hoje é a última série, o último sermão da nossa série, O Coração de Jesus. E depois de passarmos algumas semanas expondo o coração amoroso, misericordioso, amável, perdoador, generoso, o coração servil do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encerramos essa série de sermões fazendo uma pergunta: e o nosso coração para com Jesus? E o seu coração para com Jesus? Como o seu coração tem reagido ao que Cristo tem te ofertado no Evangelho? A salvação pela graça mediante a fé, disponível a todo ser humano que crê e se arrepende dos seus pecados. Como você tem vindo até Jesus? Como você tem ouvido a palavra de Jesus? Como você tem respondido à palavra de Jesus? E como você tem vivido para Jesus? É interessante que o nosso texto, ele começa com uma grande multidão acompanhando Jesus. Lucas relata isso para nós, algo que era muito comum naquele momento do ministério de Jesus. Em várias passagens, nós vemos relatos aonde grandes multidões estavam ao redor de Jesus. Nós notamos que geralmente Jesus está rodeado por alguns grupos de pessoas. As multidões, que são aqueles que estão próximos, são interessados
são simpatizantes de Jesus. Nós temos os discípulos, que são aqueles que seguem mais perto a Jesus e caminham com ele. E nós temos os 12, que Jesus chamou para o seu ciclo mais íntimo, que caminham com ele diariamente. Até mesmo dentro dos 12, nós tínhamos Pedro, Tiago e João, que caminhavam ainda mais próximo de Jesus. Mas, geralmente, esses são os ciclos que estão ao redor de Jesus. E, mais uma vez, eu te faço a pergunta: como está o seu coração para Jesus? Diante dessa realidade, da grande multidão que acompanhava Jesus, ele agora precisa se voltar para essa multidão que o seguia e dizer para eles o que envolve segui-lo. Jesus agora olha para essa grande multidão, uma massa que o seguia, e ele olha para essas pessoas e ele não pode deixar que aquelas pessoas sigam ele como elas estavam fazendo. Ele precisa estabelecer os termos. Jesus é muito claro ao afirmar as condições para alguém ser um discípulo dele. E vocês podem notar que o refrão dessa passagem, que se repete 3 vezes, e quando algo se repete nas Escrituras é porque ela quer chamar a nossa atenção para esse ponto. Isso é um ato de hermenêutica para você. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, e você está lendo um texto que a mesma palavra, o mesmo refrão se repete várias vezes, é porque a Bíblia quer chamar a sua atenção para aquele fato específico. E aqui nós temos algo que se repete pelo menos 3 vezes. O que é o que Jesus está estabelecendo? Que quem não segue de acordo com uma condição estabelecida pelo próprio Jesus, ele diz, não pode ser meu discípulo. Jesus está colocando as cartas na mesa. E ele está dizendo, se você quer me seguir, há uma grande multidão ao redor dele. Ele está dizendo, se você quer me seguir, precisa ser do jeito que eu estabeleço. Você não pode me seguir da maneira que convém a você. É preciso me seguir a partir dessas demandas que ele traz para nós. E é interessante isso estar aqui. Porque a multidão, ela é o exemplo do que significa seguir a Jesus sem ter o compromisso com Jesus. E é por isso que ele está estabelecendo isso agora. Jesus começa a demonstrar o custo que envolve segui-lo. Jesus começa a demonstrar àquela multidão aonde o coração deles devem estar se eles desejam seguir a Jesus. Ele queria deixar as pessoas cientes da decisão, do custo que envolve a decisão de estar com ele, de segui-lo, de caminhar com ele. Jesus precisa deixar isso claro. Porque a multidão significa o desejo daqueles que querem seguir a Jesus, mas não querem ter o compromisso com Jesus. Querem seguir a Jesus, mas não querem entregar os seus corações a Jesus. Jesus está dizendo para nós que há uma diferença entre ser um seguidor e ser um discípulo. E que se você é apenas um seguidor, você não pode ser um discípulo. Há algo a mais que envolve ser um discípulo de Jesus. Há uma entrega. Você precisa entregar o seu coração para Cristo. E seguir a Jesus do meio da multidão é fácil, é confortável, porque seguir a Jesus do meio da multidão envolve anonimato. No meio da multidão você é um anônimo. Você não tem rosto. As pessoas não sabem o seu nome. As pessoas não conhecem você. Do meio da multidão, você não precisa ter um compromisso com Cristo, porque ninguém sabe quem você é. Você pode segui-lo de longe. Você não precisa se comprometer com as palavras de Jesus. Na hora que as coisas apertam, você pode simplesmente sair, fugir, e ninguém vai saber que você estava ouvindo a Jesus. E agora Jesus precisa deixar claro isso, porque segui-lo, a partir desse momento, se tornará algo que fará com que trará consequências para a vida dos seus seguidores.
E nós vemos que a multidão, quando as coisas apertam, são os primeiros a irem embora, são os primeiros a desaparecerem. Então, como está o seu coração para com Jesus? Será que você está querendo segui-lo apenas da multidão? E é por isso que tem crescido, por exemplo, o evento das mega-igrejas. E pessoas que querem estar em mega-igrejas. Por quê? Estar numa mega-igreja com 5.000 membros é estar numa igreja que ninguém vai conhecer você. Você não precisa de compromisso. As pessoas não vão saber da sua vida. As pessoas não vão conhecer os seus pecados. As pessoas não vão saber as suas histórias. Então é confortável seguir Jesus do meio da multidão. Segui-lo do meio da multidão não envolve compromisso, não envolve relacionamento, não envolve estar face a face com aquele que só com o olhar conhece o seu coração, que só com o olhar examina a sua alma. Nós não queremos esse tipo de compromisso. É confortável seguir a Jesus no meio da multidão. Mas se alguém deseja ser um discípulo de Jesus, é necessário sair do anonimato. Se você deseja ser um discípulo de Jesus, você não pode ser um discípulo anônimo. É preciso assumir publicamente seu compromisso com Ele. É por isso que a gente batiza as pessoas. O batismo é esse compromisso público. É uma fé que não é mais anônima. Eis alguém que pertence a Jesus, eis alguém que entregou o seu coração a Jesus. Aonde está o seu coração? Na multidão, que quando Jesus aperta, ela foge? Ou com os discípulos, que como Pedro, dizem, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Então Jesus, nesse trecho do Evangelho, ele está começando a perguntar aos seus discípulos, você que está me seguindo, onde está o seu coração? Seu coração é meu ou seu coração está em outro lugar? Porque se vocês desejam ser meus discípulos, precisa ser nos termos que eu estabeleço. E Jesus está colocando as cartas na mesa. Jesus está demonstrando que quem deseja segui-lo, precisa segui-lo do jeito que ele estabelece, não do próprio jeito. Não da maneira que a gente quer. Não da maneira que a gente acha melhor. Não da maneira que a gente acha conveniente ou confortável. Se quisermos seguir a Jesus, precisa ser do jeito dele. Não olhando para as Escrituras e pensando aquilo que nos agrada. Isso aqui que Jesus fala é legal. Isso aqui que ele está pedindo não acho tão legal, não. Isso aqui... Aí a gente vai criando um Jesus estilo aquela rede de fast food, que você vai lá e monta o seu macarrão do jeito que você quer, né? Então você... Esqueci o nome. Não vão fazer merchandising, não. Você vai lá e você escolhe o que você quer de seguir de Jesus. E Jesus está dizendo, não. Você não pode me seguir desse jeito. Você não pode pensar nas Escrituras o que te agrada e o que você rejeita. O seu coração está com Cristo ou não está com Ele. Jesus aqui, nesse momento, ele está estabelecendo, não existe meio termo para seguir a Jesus. Ou você é completamente dele, ou você não é dele de maneira alguma. Não existe, eu sou meio de Jesus. Eu sou simpatizante, eu gosto de Jesus, eu acho Jesus legal, eu acho Jesus interessante. Jesus está dizendo, não dá para ficar em cima do muro. Você está do lado de cá, você está do lado de lá. Ou você é meu, ou você não é. O seu coração é meu, o seu coração está em outro lugar. E aí? Aonde está o seu coração? Nós precisamos seguir a Jesus do jeito que ele quer ser seguido. E ele estabelece, então, 3 condições que descrevem um comprometimento total da nossa vida com ele. Perceba, é um comprometimento total que Jesus exige de nós. Não existe uma passagem nas Escrituras onde o Senhor não exija um compromisso total, onde o Senhor não exija o coração entregue completamente a Ele.
Não conheço. Se você conhecer alguma passagem assim nas Escrituras que Deus fala, não, pode me dar só um pouquinho do seu coração. Você me mostra, porque eu já li a Bíblia e nunca encontrei essa passagem. Pelo contrário, o Senhor sempre exige de nós comprometimento total em segui-lo. O Senhor exige o nosso coração por completo. E a primeira demanda que Jesus exige dos seus discípulos é a demanda do amor. Ele diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, ele deixa bem claro, não pode ser meu discípulo. Jesus, calma aí, está pegando muito pesado, que isso? Amar a Jesus envolve um tipo de amor superior. Um amor que é incomparável quando colocado ao lado de outros objetos de amor que a gente possa ter na nossa vida. E Jesus está estabelecendo a demanda do amor, porque nós podemos amar as coisas de maneira equivocada. Jesus ele não está dizendo que nós devemos odiar as nossas famílias, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos irmãos. Jesus está estabelecendo que o amor que nós temos por ele precisa ser maior do que o amor que nós temos por nossa família. Ele não está dizendo que você deve rejeitar a sua família. Ele está dizendo que você deve amar a sua família, mas você deve amar a sua família como família. Você deve amar a sua esposa como se ama uma esposa. Você deve amar o seu filho como se ama um filho, e não como se ama um ídolo. E você deve amar a Jesus como se ama a Deus, porque isso é o que está por trás do que Jesus está afirmando, da demanda que Jesus está estabelecendo para nós. Nós devemos amar a Jesus como Deus, e não apenas como mais uma pessoa ou mais um item na nossa agenda. Nós devemos amar a Jesus como Deus, e isso tem implicações para a nossa vida prática. E só Deus deve ser amado mais do que a nossa família, e do que a nossa própria vida. E é isso que está implícito aqui, a própria divindade de Jesus. Por que ele traz essa demanda para nós? Porque é o próprio Deus que está exigindo isso de nós. É o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnada, que está exigindo esse amor. Não é um ser humano comum, não é uma pessoa qualquer, é por isso que ele exige esse amor dos seus seguidores. Porque é o amor que nós vimos aqui, que Deus exige de Israel no Antigo Testamento, quando começamos esse culto. Quando Deus vira para o seu povo e diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É isso que Jesus está fazendo. É dessa forma que você deve me amar. Se você quer ser o meu discípulo, você precisa entender que nós devemos amar a Jesus sobre todas as coisas, porque nós estamos falando do próprio Deus. E é somente quando nós percebemos que estamos diante do Deus soberano, na pessoa do Filho, é que nós somos capazes de entregar esse tipo de amor a Ele. Se você tem uma visão pequena de Jesus, se você tem uma visão rebaixada de Jesus, se você olha para Jesus apenas como um bom mestre moral, como uma pessoa de caráter elevado, como um homem muito sábio, como um profeta, para você vai ser absurdo ouvir Jesus dizer isso. Quem Jesus pensa que é, para achar que ele vai ser mais amado do que a minha esposa, que os meus filhos, que a minha mãe, que o meu pai? Se nós não entendermos que Jesus é o próprio Deus encarnado, o que ele está exigindo de nós parecerá absurdo. Mas somente quando nós compreendemos que é o próprio Deus que está exigindo esse tipo de amor, nós somos capazes de amá-lo dessa maneira. E somente quando nós amamos a Jesus sobre todas as coisas, é que nós seremos capazes de amar as nossas famílias como elas merecem ser amadas. Amar a Jesus mais do que a sua esposa não implicará que você amará menos a sua esposa, você amará mais a sua esposa.
Se você ama Jesus sobre todas as coisas, você não amará menos os seus filhos, você amará mais os seus filhos. Se você amar a Jesus sobre todas as coisas, você não amará menos os seus pais, você amará mais os seus pais. O amor que Jesus exige de nós não demanda amar menos os outros, mas quando nós amamos a Jesus da maneira correta, nós seremos capazes de amar as pessoas ao nosso redor da maneira como elas devem ser amadas, não como ídolos, mas como famílias. E a primeira demanda que Jesus nos traz é essa demanda do amor. Jesus, ele deve ter o centro dos nossos corações. E quando Jesus está no centro dos nossos corações, as outras coisas se organizam. Agostinho falava sobre a ordem dos amores. Se os nossos amores estão desordenados, a nossa vida estará desordenada. Se você ama as coisas, até as coisas certas, mas se você ama elas da maneira errada, sua vida se tornará uma bagunça. Mas somente quando Cristo está no centro dos nossos corações, Ele é amado sobre todas as coisas, nós seremos capazes de amar as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos parentes, a nossa igreja, o nosso trabalho. Nós poderemos amar todas essas coisas da maneira como elas devem ser amadas, no lugar que elas devem ser amadas. Quando elas estão no lugar certo em nossa vida, elas podem ser amadas da maneira certa. Mas somente quando Cristo tem o primeiro lugar no nosso coração, é que nós somos capazes de amar todas as outras coisas da maneira correta. Então perceba, quando Jesus, como Deus, nos traz essa demanda e essa exigência dos seus discípulos, Ele não está dizendo, ame, você deve odiar essas coisas. Não, Ele está fazendo um convite para que a gente ame essas coisas de verdade, de maneira adequada, mas só será possível quando nós entendemos que Ele é Deus e o amarmos com todo o nosso coração. Essa é a primeira demanda de Cristo para nós. A segunda demanda que Jesus estabelece para os seus seguidores é a demanda do sofrimento. Ele vai dizer, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz, e a gente precisa entender, aqui a gente olha ela muito no sentido pós-ressurreição. Mas esses discípulos, essas pessoas estão ouvindo isso com o Cristo que ainda não foi crucificado. Então eles ainda não têm um significado cristão da cruz. Para aquelas pessoas, a cruz é um instrumento de tortura, de morte, de humilhação. Essa é a imagem que Jesus está evocando para eles. Para nós, a cruz tem uma ideia de sofrimento, mas de salvação. Porque nós já olhamos após o evento. Mas para eles, não. Jesus ainda não tinha sido crucificado. Jesus ainda não tinha sido ressurreto. Para eles, a cruz, até aquele momento, era um instrumento de humilhação. Era um instrumento de dor, de sofrimento, de tortura. Jesus está dizendo, tome a sua cruz e me siga. O que é uma imagem de renúncia total aos próprios direitos. E a própria vida, por amor ao reino de Deus. Se você deseja me seguir, tome a sua cruz, abra mão dos seus direitos. Esteja preparado para a cruz que te espera. Porque seguir a Jesus envolverá algum tipo de oposição. E isso era óbvio naquele tempo. Por isso que era conivente seguir a Jesus do meio da multidão, porque não envolvia compromisso. Porque estar próximo de Jesus poderia fazer com que o seu pai e a sua mãe olhassem para você e dissessem assim, você é uma vergonha para nós. Porque se associar a Jesus poderia ser muito perigoso. Porque se declarar um seguidor de Jesus seria se colocar contra o sistema religioso daquela época. Então Jesus está estabelecendo, se você deseja me seguir, saiba que haverá um certo tipo de sofrimento que espera por você. Haverá uma oposição que espera por você. Você quer esse evangelho? Parece que Jesus está fazendo uma coisa aqui que é meio contraproducente, né? É como se ele estivesse virando para essas pessoas e dizendo assim, tem certeza que você quer me seguir? Olha só, pensa bem. Pensa bem.
Jesus ele não está maquiando as coisas. Jesus ele não está fingindo uma realidade que não existe. Jesus não está dizendo, vem, vai ficar tudo bem, é tão legal. Jesus está sendo muito claro. Se você deseja me seguir, esteja preparado para tomar a sua cruz, porque você sofrerá oposição. E o sofrimento aqui que Jesus está estabelecendo não é um sofrimento qualquer, mas são aqueles que decorrem diretamente do fato de ser um seguidor de Jesus. É um tipo de sofrimento que não existiria se aquelas pessoas não seguissem a Jesus. É um tipo de sofrimento que decorre exatamente do fato de que eles estão se comprometendo com Cristo. É o tipo de sofrimento que Pedro vai escrever para os seus leitores na sua primeira carta, encorajando eles a permanecerem na fé, porque eles estavam sendo perseguidos por causa da fé que eles tinham em Jesus. Bastava eles negar a fé, eles negassem a fé, e o sofrimento ia embora. E Pedro está escrevendo para eles, permaneçam fiéis em sua primeira epístola. Então Jesus está dizendo aqui, que se você deseja segui-lo, esteja preparado para sofrer rejeição e para sofrer humilhação. Isso significa conviver em um mundo que é hostil ao Evangelho, que rejeita os seus ensinamentos e que rejeitará os discípulos de Jesus. Você deseja esse Evangelho, meu irmão? Você deseja seguir a Cristo dessa forma? Muitos de nós, para evitarmos a rejeição, corremos o risco de minimizarmos a mensagem do Evangelho. Queremos um Evangelho palatável para essa geração. Anunciamos o Evangelho água com açúcar, o Evangelho que não ofende ninguém, o Evangelho que não fere ninguém, o Evangelho que não chama ninguém ao arrependimento, o Evangelho que prega e diz, vai e continue nos seus pecados. Você pode continuar vivendo do jeito que você quiser. Você pode continuar fazendo as coisas do jeito que você quiser. Você pode continuar agindo da maneira que você quiser. Não tem problema. Um evangelho que não ofende mais. Queremos tornar essa mensagem mais palatável, para que ela seja recebida sem cara feia, sem torcer o nariz. Você acredita nesse negócio mesmo? De Jesus? De perdão de pecados? De que um homem morreu no seu lugar? Em pleno século XXI? Estamos em 2025, as coisas já são tão avançadas. Você ainda crê nesses mitos, nessas histórias? É isso que envolve seguir Jesus, meus irmãos. É você ser rejeitado como tolo. É você ser visto como alguém que acredita no conto de fadas. Você acredita em Papai Noel também? Você acredita na fada do dente? É ser rejeitado como, olha ele. Diante de tanto avanço tecnológico e científico, ele ainda acredita que Deus criou o universo. Ele ainda acredita que existe vida após a morte. Mas nós não queremos nos parecer bonitos. Trocamos a mensagem da cruz por uma mensagem mais apresentável. Trocamos a mensagem de um Cristo humilhado no madeiro por uma mensagem que afague os egos e que pareça aceitável para as pessoas. Tentamos torná-la bonitinha, tentamos maquiá-la para que ela se torne mais aceitável para as pessoas. Mas Jesus está dizendo, se você quer ser o meu seguidor, olha, meu irmão, você sofrerá rejeição. Pastor, mas eu não tenho sofrido tanta rejeição. Meu irmão, talvez isso seja uma acusação contra a igreja. Talvez isso seja uma clara declaração de que nós talvez estejamos falhando em seguir a Jesus da maneira que ele exige que nós o sigamos. Talvez seja um sinal de que nós estamos pregando um evangelho que não chama mais ao arrependimento, que não fala mais à consciência das pessoas, que não chama mais a uma transformação de vida, a carregar uma cruz. E aí se torna tudo muito aceitável.
Mas Jesus ele está dizendo que nós não podemos carregar uma cruz forjada por nós mesmos. Uma cruz do nosso tamanho. Nós precisamos carregar a cruz que Jesus tem para nós, porque é somente a cruz que Jesus tem para nós que nos humilha o suficiente para nos livrar do amor próprio. A cruz de Cristo nos mata para o nosso amor próprio. É por isso que ele está dizendo assim, você está disposto a sofrer esse tipo de humilhação, você está disposto a ser rejeitado, você está disposto a ser zombado, você está disposto a ser descredibilizado por causa da sua fé? E por causa da sua fé de verdade. Porque se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. E saiba o que te espera. Porque se você pregar o evangelho de verdade, você não vai ser recebido com flores. Você não vai ser recebido de braços abertos. Você não vai ser recebido, uau, que legal, queríamos tanto ouvir isso. Não. Se você pregar o evangelho genuíno, como diz Paulo, para Timóteo, preparando seu discípulo para o ministério, todos aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. O apóstolo Paulo que estava dizendo. Há um Timóteo que estava sendo pressionado a abandonar a mensagem do evangelho. Há um Timóteo que, por estar associado a Paulo, que estava na prisão, estava humilhado. Os seus algozes estavam dizendo, está vendo, Timóteo? Olha o seu futuro aí. Continua pregando essa mensagem. Olha o teu mentor aonde está. É para lá que você vai. Timóteo estava sendo pressionado a se envergonhar do evangelho. Timóteo estava sendo pressionado a abandonar o evangelho. Timóteo estava sendo pressionado a pregar um evangelho palatável para aquela sociedade. E Paulo diz para ele então, enfático, Timóteo, eu conjuro-te, diante de Deus e diante de Jesus Cristo, como minhas testemunhas, prega a palavra. Prega a palavra, Timóteo, e somente a palavra, porque haverá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina e levantarão mestres segundo os seus próprios desejos, como tendo comichões no ouvido, eles não ouvirão mais a sã doutrina. E Timóteo, e Paulo, já naquele tempo está precisando dizer, Timóteo, não ceda, prega a palavra. Porque as pessoas não vão querer ouvir. Prega quando for oportuno, prega quando não for oportuno, prega quando as pessoas estiverem se convertendo, prega quando ninguém estiver se convertendo, mas prega a palavra. Não mude o evangelho. Prega a mensagem da cruz, Timóteo. O jovem Timóteo estava tentado a se envergonhar do evangelho. E Paulo diz, não te envergonhe das minhas algemas e nem de Jesus Cristo. Reaviva o dom que é em ti. Seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. Não sucumba, Timóteo. Prega. Prega a Cristo e a Cristo crucificado. Há uma cruz preparada para você, se você deseja seguir a Jesus, meu irmão. Se você deseja seguir a Jesus de verdade. Se você quer segui-lo da multidão, não tem cruz. Se você quer segui-lo da multidão, não tem amor que você precisa dar para ele em primeiro lugar. Jesus está dizendo que não é o Cristo que tem que se encaixar nos nossos planos pessoais, não é Jesus que tem que encontrar um espaço na nossa vida. Somos nós. Não é ele que tem que sacrificar algo para se encaixar na nossa vida, é o contrário. Somos nós que temos que nos sacrificar para segui-lo e viver de acordo com o que ele estabelece para nós. E é interessante, Jesus traz duas parábolas. No meio dessa passagem, dessa exortação, Jesus traz duas parábolas para eles, que vão falar sobre calcular o custo de segui-lo. Ele vai falar, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou seja, o que Jesus está falando? Essas duas parábolas, essa primeira da torre e a do rei, que a gente vai falar dela daqui a pouco, Jesus está
as contando para nos ajudar a entendermos a disposição que o nosso coração tem que ter para segui-lo. Mais uma vez, é como se Jesus estivesse parando e dizendo: você realmente quer esse evangelho? Você realmente quer me seguir? Você realmente quer me ter como Salvador e Senhor da sua vida? E a primeira parábola que Jesus conta, essa da torre, nos convida a avaliar os custos envolvidos antes de iniciar o empreendimento. Ou seja, seguir a Jesus envolve reflexão e não apenas entusiasmo. Muitas pessoas acabam seguindo a Jesus apenas por entusiasmo. Quem nunca foi em algum evento evangelístico, saiu inflamado. Quem nunca foi num retiro que você sai com o coração pegando fogo, em alguma conferência, que você sai impactado por ouvir as mensagens, está em comunhão com os irmãos, você sai dali falando assim: eu vou ser missionário, eu vou para a China, eu vou para a Tailândia, eu não vou ficar aqui, eu vou pregar o evangelho para o outro lado, até os confins da terra eu vou. E aí no dia seguinte você não abre a boca para falar nem para o seu colega do trabalho, nem para o seu vizinho. Há muitas pessoas que seguem a Jesus no entusiasmo, como aquela semente, que brota rapidinho, né? Ela cai na rocha, e ela brota rapidinho ela brota. Mas ela não tem raiz, e logo ela seca. Ou como a outra semente que cresce entre os espinhos, e ela logo é sufocada, e Jesus vai dizer, é sufocada pelos prazeres da vida, as riquezas desse mundo, outras coisas atraem mais o coração dele. Cresceu no entusiasmo, mas quando o entusiasmo vai embora, e uma hora ele vai embora também o discipulado. Jesus está dizendo, se você deseja me seguir, você precisa calcular os custos. Jesus está dizendo aqui qual é o custo. E o custo significa que para você obter algo, você vai perder alguma coisa. Nós calculamos custo o tempo todo, não é? De manhã, quando você acorda para o trabalho, você fala assim, se eu ficar mais 5 minutinhos na cama, eu vou pegar o ônibus mais cheio. Mas vale a pena, porque eu vou descansar mais um pouquinho. Então, esse custo que eu vou ter de pegar o ônibus lotado, vale a pena pelo tempo de descanso que eu vou ter. Então, eu estou disposto a pagar esse custo. Ainda que eu chegue um pouquinho atrasado, depois eu converso com o chefe. A gente está calculando o custo o tempo todo. Pô, se eu me relacionar com aquela pessoa, eu vou ter que dizer não para todas as outras opções de pessoas. Então, eu estou disposto a pagar o preço? Se eu for comprar determinada coisa, o valor que ele tem, aquele objeto tem, vale o investimento que eu vou trazer? A gente está o tempo todo calculando custo. Jesus está chamando a gente para fazer isso. Você quer ser meu seguidor, meu filho? Você precisa calcular o custo de me seguir. Está estabelecendo a demanda. Está dizendo, reflita na sua decisão. Pense, é dessa forma. Porque decidir por Jesus, como a gente já falou aqui em outra ocasião, é não mais decidir por si mesmo. Se você escolheu seguir a Jesus, é porque você escolheu abrir mão das outras coisas. É porque alguma coisa atraiu o seu coração. E você percebeu que o valor daquilo que atraiu o seu coração é infinitamente superior do que todas as outras coisas que você está abrindo mão. É como um homem que encontra o tesouro escondido no campo. E ele vai, alegremente, diz Jesus, vende tudo que tem, abre mão de tudo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que naquele campo que ele vai encontrar, que ele vai comprar, por mais que ele tenha aberto mão de tudo, está ali um tesouro maior do que tudo aquilo que ele abriu mão. Está algo mais valioso. Jesus está dizendo isso para nós. Você precisa calcular os custos. Você vai perder alguma coisa. Se você quer seguir a Jesus, meu irmão, você vai perder alguma coisa. Você está seguindo a Jesus, você não está perdendo nada. Talvez você esteja seguindo Cristo da maneira errada. Seguir a Jesus é submeter-se ao senhorio dele.
a estar debaixo do seu comando, a estar debaixo da sua direção. Não somos mais nós que damos as ordens, mas o nosso coração pertence a Ele. É submeter-se, é render-se a Ele. E é isso que a segunda parábola vai dizer. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Perceba, esse rei que Jesus está contando aqui, ele já perderia alguma coisa. O custo que ele precisa calcular é o que eu vou perder. Ou eu perco a vida, ou eu perco o domínio. Ou eu perco a vida, ou eu perco o reinado. Esse rei optou por perder o reinado. Ele falou, não tem condição de combater. Eu já estou derrotado. Agora, ou eu perco a minha soberania, ou eu perco a minha própria vida. Ele optou pelo segundo. E assim é com o discipulado, meu irmão. Seguir a Jesus significa que você vai perder para Ele. Se você optou por seguir a Jesus, significa que agora você está como aquele rei, dizendo assim, eu me rendo. Eu me rendo. A minha vida agora não pertence mais a mim. Porque seguir a Jesus, já diz o Jonas Madureira, o discipulado não é tanto sobre como ganhar, mas sobre como perder. Perceba, em todo momento, Jesus não está falando sobre ganhar. Jesus está falando sobre perder. Não é o evangelho que a gente ouve hoje em dia, não é? O evangelho que diz para você, venha para Jesus e ganhe as coisas. Jesus está dizendo assim, se você quiser vir até mim, você vai perder. Mas você vai ganhar. Porque essa é a lógica do evangelho, é quando você perde que você ganha. Quando você perde, você ganha. Ganha algo muito superior. É Pedro questionando a Jesus quando ele encontra o jovem rico. Lá no finalzinho da passagem do jovem rico, a gente conhece bastante. Lá no finalzinho tem algo muito interessante. Há uma discussão de Jesus com os seus discípulos, porque Jesus vira para ele e diz aquela frase, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E camelo no fundo da agulha, camelo animal, agulha, objeto de costurar. Não existe malabarismo teológico que tentam fazer para dizer que camelo era uma porta que tinha que se abaixar, o camelo tinha que entrar ajoelhado, tirar tudo que ele tinha. Não existe. Jesus está usando um artifício para causar impacto. Para dizer, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Para a cabeça de um judeu, um rico era alguém que era abençoado por Deus. E os discípulos ficam, então, Jesus, se é assim, se o rico não vai entrar no reino dos céus, quem é que vai entrar no reino dos céus? Aí Jesus diz algo muito interessante para eles. Para o homem é impossível. Seja rico, seja pobre. Da mesma forma que é impossível para o rico entrar no reino dos céus, também é possível para o pobre entrar no reino dos céus. Porque para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Aí Jesus discute com ele mais um pouquinho, falando que quem deseja segui-lo precisa abrir mão de certas coisas, e Pedro, no finzinho dessa passagem, diz assim, Senhor, nós abrimos mão de tudo para te seguir. E aí Jesus diz assim, não há quem tenha aberto mão de família, esposa, irmãos, filhos, que não ganhará muito mais. Com perseguição, Jesus está fazendo, com perseguição nessa vida e na vida por vir, a vida eterna. Jesus está dizendo, se você está disposto a me seguir, você vai perder muita coisa, mas você vai ganhar muita coisa também, coisas superiores e maiores. Então, seguir a Jesus não é tanto sobre o que a gente vai ganhar, mas é sobre como a gente vai perder. Perder para ganhar. E ele estabelece a terceira e última demanda, no verso 33. Assim, pois, qualquer um de vocês
que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aí como se já não fosse suficiente. Aí Jesus endoidou de vez, não é possível. Já não basta amá-lo sobre todas as coisas, já não basta estar disposto a sofrer por causa dele, vou ter que abrir mão de tudo. Mas de tudo. Eu não posso reter nem um pouquinho. Não, você vai ter que abrir mão de tudo para me seguir. Você tem que estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que nos faz estar absorvidos por esse mundo. Sabe o que Jesus está estabelecendo aqui? Não é necessariamente que você precisa agora vender tudo, fazer voto de pobreza e viver como um ermitão no deserto, fazendo voto de mendicância. Alguns cristãos no passado entenderam que é ser o chamado de Jesus aqui, que você não podia ter bens nessa terra. Não, você pode ter bens nessa terra. O que não pode acontecer é os seus bens terem você. E esse é o problema. Há muitas coisas que geram em nós a doce ilusão de que nós estamos no controle, que nós somos senhores, que nós possuímos essas coisas. Isso é uma doce ilusão, meus irmãos. É difícil renunciar àquilo que nós acreditamos possuir. Mas quando você abraça a mensagem do Evangelho, quando nós entendemos que tudo o que nós temos é graça, tudo que você recebeu é pela graça, meu irmão, não é seu. Quando você entende que tudo é dele e é para ele, as coisas mudam. E isso revela onde está o coração de um verdadeiro seguidor de Jesus. Se você hoje perdesse todas as coisas que você acha que você possui, todas as coisas que você acha que você é dono delas, que você está no controle, você tem controle sobre elas, se te restasse apenas Jesus, você conseguiria ser feliz mesmo assim? John Piper, em seu livro Deus é o Evangelho, ele faz essa pergunta. Ele diz assim, se no céu, se você fosse para o céu e você lá pudesse ter as pessoas que você mais ama, todo tipo de riqueza, acesso, facilidades, as coisas que você mais quer, você pudesse fazer qualquer coisa que vem na sua cabeça, se você tivesse liberdade, se você pudesse visitar os lugares mais deslumbrantes da nova criação, não houvesse limites, se você pudesse comer do bom e do melhor, se você tivesse acesso a todas essas coisas, as pessoas que você mais ama estariam lá, mas Jesus não estivesse lá, esse céu seria suficiente para você? E agora, se existe uma outra proposta, se no céu tivesse só Jesus, você desejaria ir para lá? Esquece promessas de rua de ouro. Se tivesse só Jesus, e aí? Seria suficiente para você? O negócio é que Deus é tão bom que Jesus estará lá. Estará lá todas essas bênçãos também que o acompanham. Mas se o nosso coração não está em Cristo, se nós não estamos lá por causa de Cristo, meu irmão, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se você não está disposto a abrir mão de tudo aquilo que você acha que você tem, se você ainda não entendeu que tudo que você tem não pertence a você, pertence a Cristo e é para Ele, você realmente vai ter dificuldade. Porque aquilo que nós amamos nos domina. Aquilo que nós amamos é aquilo onde nós construímos a nossa identidade. Se nós amamos as coisas que nós achamos que nós possuímos, nós seremos dominados por elas. Mas se nós amamos a Jesus, as coisas dessa terra não irão dominar o nosso coração. A gente se torna capaz de abrir mão delas. A nossa identidade não estará mais nelas, estará em Cristo. Elas já não vão mais dominar a nossa vida. Elas já não vão mais dominar o nosso imaginário, a gente não vai mais se preocupar. A gente vai poder buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sabendo que essas outras coisas nos serão acrescentadas e que nós vivemos para Jesus.
A nossa vida pertence a Ele. Mas essa é a demanda. E aí Jesus termina essa passagem. Uma coisa que parece que não tem nada a ver, né? Do nada, Jesus começa a falar de sal. Do nada. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, o sal certamente é bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta para mais nada. Nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que tem a ver alhos com bugalhos, Jesus? Você está falando de discipulado, de te seguir, você está falando das demandas, que tem que te amar, tem que carregar uma cruz, tem que estar disposto a renunciar. E agora está falando de sal, que perde o sabor? Que história é essa? É muito simples. É muito simples. Jesus está virando para os seus discípulos dizendo assim, não adianta ter aparência de sal. Você precisa salgar. O sal que não salga, não serve para nada. Depois de falar sobre discipulado, Jesus está dizendo, se você entendeu, se você tem ouvidos para ouvir, você entendeu. Ele está dizendo agora o seguinte, não adianta ter uma aparência de discípulo. Não adianta parecer ser um discípulo de Jesus. É preciso ser um discípulo de verdade. E para ser um discípulo de verdade, você tem que estar disposto a amar Jesus sobre todas as coisas. Você tem que estar disposto a tomar a sua cruz. Você tem que estar disposto a renunciar tudo o que você tem. E se render completamente a Jesus. Você precisa entregar o seu coração a Ele. E você só vai fazer isso se você entendeu que nele há algo muito mais valioso do que todas essas outras coisas. Se você entendeu que em Cristo há vida eterna. Se você entendeu que em Cristo há salvação para os pecados, para todo aquele que nele crê e confessa os seus pecados. Você só vai seguir a Jesus dessa maneira se você entender que Ele é o próprio Deus que morreu pelos nossos pecados. De pé, vamos orar? Salvação para nos restaurar. Você só vai entregar o seu coração para Jesus quando você compreender verdadeiramente o Evangelho. Até lá, todas essas demandas parecerão muito custosas. Mas quando você entende o Evangelho, você o abraça pela fé. Essas demandas ainda serão custosas, mas nós seremos capacitados pelo Espírito a responder a Jesus. Senhor, eu quero ser teu discípulo. Meu irmão, você quer esse Evangelho? Você quer seguir a esse Cristo? Pense bem. Faça os cálculos. Ele vai te exigir tudo. Mas só nele é vida. E vida é abundância. Mas só nele é a verdadeira plenitude. Só nele é a verdadeira alegria. Só nele é verdadeiro prazer. Só nele há uma vida a ser vivida de verdade. Todo o resto é ilusão. Você quer esse Evangelho? Então responda a Jesus com fé. E viva, ame, tome a sua cruz e se entregue completamente a Ele. Porque não adianta ter só aparência. É preciso ser um discípulo. Se coloque de pé, vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, nós rogamos, capacita-nos a responder com fé ao chamado de Cristo para nós nessa noite. Sabemos, Senhor, que humanamente nós somos capazes de dizer sim para Jesus. Sabemos que humanamente essas demandas iriam nos esmagar, mas o Teu Espírito nos capacita, Senhor. E rogamos, Deus, para que nós sejamos como aquele homem da parábola que encontrou um tesouro enterrado no campo e que alegremente foi e abriu mão de tudo que tinha, porque entendeu que em Cristo há algo muito mais valoroso.
Nos ajude, Senhor. Retira de nossos olhos todos os obstáculos que nos impedem de ver a Jesus tal qual Ele é. Em toda a sua beleza, em todo o seu valor, em toda a sua grandeza. Atrai os nossos corações para Jesus. Que possamos reconhecê-lo como Deus encarnado, que veio para a terra, viveu a vida que nós não éramos capazes de viver, e morreu para perdoar os nossos pecados e nos tornar aceitáveis a Deus. E por meio do seu sacrifício, todo aquele que crê é perdoado, justificado e adotado na família de Deus. E por meio de Cristo nós somos capacitados a responder positivamente. Por meio de Cristo nós somos capazes de amá-lo, de carregar uma cruz e de renunciar a tudo aquilo que não pertence a nós, Deus. Faz-nos verdadeiros discípulos de Jesus. Ajuda-nos, aqueles que já têm seguido ao Senhor, a realmente entenderem o que significa ser um discípulo, não terem apenas aparência, mas salgarem esse mundo. Ajuda, Senhor, aqueles que podem estar nessa noite aqui e ainda não responderam ao chamado de Cristo, mas nessa noite algo falou aos seus corações e eles não têm conseguido resistir ao que o Senhor tem falado. Porque eles entenderam que é algo muito mais precioso em seguir a Jesus, que vale a pena abrir mão das outras coisas. Porque em Cristo, somente nele é a vida. Que o Senhor capacite essas pessoas a responderem com fé a Jesus e a entregarem a vida por completo, a se renderem a Jesus, sabendo que é quando nós perdemos que nós realmente superamos. Nos ajude, Senhor, a entregarmos os nossos corações completamente a Ti. Para que o Senhor seja tudo em todos. E que as nossas vidas sejam completamente tuas. Para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor. Amém.